Nós, da bancada da oposição, estamos propondo a essa Casa, diante da situação que se encontra o Estado do Paraná, das medidas que foram tomadas no ano passado, e aqueles deputados que estavam aqui lembram das votações que tiveram no final do ano, onde houve um pacote de aumento de impostos, um pacote de substituição, inclusive, de leis, alteração de leis, uma delas, a Defensoria Pública, que foi aprovada aqui por 28 votos, e que, por uma ação direta de funcionalidade, ouvida na STF pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, está suspensa temporariamente por uma liminar dada pelos ministros do Supremo. Portanto, o governador Carlos Alberto não poderá se utilizar da lei que reduziu de 140 milhões para 50 milhões o valor da Defensoria Pública. Também não poderá o governador Carlos Alberto Richa se utilizar da lei que revogou as disposições tomadas por iniciativa da própria Defensoria no seu Código dos Solos, enquanto vigorar a medida liminar. Falo isso, senhores deputados, porque o governador Carlos Alberto Richa obteve exatamente os 28 votos necessários para que aprovasse a sua lei. E nós dizíamos, deputado Tecílio, que ela era inconstitucional. E realmente, neste momento, o Supremo Tribunal nos dá razão. Nos dá razão porque a lei é inconstitucional. Como inconstitucional também, no nosso entendimento, é a lei que é aprovada aqui, majorou, deputado Scarabato, as alíquotas de CBS, do álcool e da gasolina, porque partiu de iniciativa de deputados dessa Casa, o que obviamente a Constituição não permite, e que nós vamos, no tempo devido, entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Da mesma forma, com ação popular, devemos entrar antes que a noventena faça seus efeitos com relação à alteração dos fundos. A noventena nós sabemos que passa a vigorar a partir do dia 1º de abril, quando o governador poderá utilizar os recursos que, por conta das leis aprovadas no passado, farão com que nós tenhamos um aumento de mais de 95 mil itens, com o ICMS passando de 12% para 18% nesses casos. E o IPVA também, obviamente, aumentando 40%. Diante dessa situação, diante de toda a arrecadação que o Estado do Paraná teve nos últimos anos, que praticamente dobrou o seu orçamento, o Paraná, de todos os estados da Federação, deputado Roné, foi o estado que mais aumentou a sua arrecadação, proporcionalmente ao também. E aumentou também os seus gastos. Ainda assim, o Estado do Paraná teve um saldo de emprego do governo da polícia abaixo de 100 mil vagas. O deputado Romanelli foi secretário, sabe todo o esforço que foi feito, a excelência que fez um grande esforço junto com o governo federal, mas nós tivemos um número de vagas que não correspondeu àquilo que se esperava. Mas não é esse o principal problema. O Estado do Paraná conseguiu, as duras penas, obter os 815 milhões do Proinvest, obteve algumas centenas de milhões de empréstimos feitos a partir de iniciativas com o Banco Mundial, obteve antecipação da receita ICMS. E ainda assim, deputado Pérez, o Estado do Paraná termina o ano 2014 com uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Dívida essa que era do governo anterior, do próprio governo, do governador Carlos Alberto, em 2013, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É claro que algumas medidas poderão compensar, porque são coisas que se jogam para frente. Mas é preciso que nós saibamos o porquê do estorno dos bens liquidados. Do 10º de maio de 2015, 4 bilhões e 612 milhões. Do não cumprimento do mínimo constitucional com gasto da saúde em 2013 e o não cumprimento em 2014, o
que pode gerar, inclusive, um pedido de impeachment do governador. O governador não cumpriu aquilo que determina a Constituição com relação à saúde em 2013 e não cumpriu em 2014 com a compensação que ele deveria fazer. O não cumprimento do mínimo constitucional com gasto de ciência e tecnologia no exercício de 2012 e 2013. A inadimplência de depósito de 8% da receita líquida na conta administrada pela Central de Precatórios do Tribunal de Justiça para pagamentos precatórios. O gasto do pessoal acima do limite prudencial. Com base nesses argumentos, deputados, nós estamos coletando e pedindo apoiamento dos senhores deputados para que nós instalemos nessa Assembleia uma CPI para nós sabermos quais são as razões reais da dívida do Estado do Paraná. Não é possível mais que a população do Paraná conviva com o aumento de impostos como foi visto no ano passado, com as notícias que chegam a nós agora, chegam a todos os seus deputados, inclusive pelos seus eleitores, que vêm buscar informações, de autonomia financeira das universidades, sem que nós saibamos, deputado Gilberto, qual será o percentual, da possibilidade de utilizar recursos do Paraná Previdência, que aliás não sabemos se o acordo feito há um ano atrás está sendo cumprido com o recolhimento dos valores devidos para o Fundo de Previdência, com a possibilidade de termos outras medidas, como o corte de gratificações, com o não cumprimento da dívida que tinha o governo com o texto de férias, com outras dezenas de situações que são colocadas no dia a dia, presidente, e que colocam o Paraná diante talvez da sua mais grave crise gerada pelo próprio governo. O governo que assume agora, o governador Carlos Alberto, faz um discurso falso de uma nova situação e que ele encontrou esse governo com dívida do Estado melhor. Ora, mas se há dívida, a dívida é gerada por quem? A dívida é gerada pelo próprio governador Carlos Alberto, que ficou aqui 4 anos. Nós alertamos dezenas de vezes dessa tribuna que o governador tinha que tomar as rédeas da economia. Quando o doutor José, naquela tribuna, disse que havia 1 bilhão e 200 milhões de dívida, o governador preferiu substituir a secretária. Pois hoje nós estamos fazendo um pedido aos senhores deputados de todos os partidos de apoiamento para que nós tenhamos aqui as condições de fazer um levantamento real da situação do Estado do Paraná. Estamos ao tempo em que fazemos esse pedido aos senhores deputados, fazendo uma petição eletrônica na VAS, no site da VAS, para que toda a população do Paraná possa se manifestar e junto aos senhores deputados possa expressar qual é a sua real vontade. Frei Beto tem uma frase, senhores deputados, que eu repito sempre aqui, os senhores que já são deputados já ouviram, os novos vão ouvir. Frei Beto diz que político é igual feijão na panela, só funciona na pressão. Está sendo assim no governo federal e será assim no governo do Estado do Paraná. O que nós não podemos aceitar é que o governador que não veio ontem candidamente faça um discurso inocente, ingênuo, mas falso, quando diz que a dívida é porque o Brasil está em crise. Governador Carlos Alberto, a crise que o Brasil irá atravessar começou agora. O senhor começou há 4 anos a sua crise. Então cada um que responda pelas suas crises. Nenhum governador teve a arrecadação que esse governo teve. Mas nenhum governador administrou tão mal a sua finança como esse governo administrou. Então nós não podemos aqui simplesmente ficar olhando as coisas acontecerem para o Brasil. E depois vemos as consequências que serão trágicas. Não do servidor público, não do servidor público. Esse terá sim um peso, mas muito mais do que o servidor público. Para o aluno que não terá aula, para o paciente que não terá médico. Para concluir, senhor. Para concluir, senhor presidente. Para o paciente que não terá médico, para aquele cidadão que tem que ser atendido pela Polícia Militar e que hoje a Polícia Militar já não consegue mais consertar os seus casos de Curitiba porque não paga
as oficinas de Curitiba e tem que mandar para o interior do Estado. É esse governo que nós não queremos que se repita. Queremos que o governo dê certo, mas queremos que o governo seja extremamente sincero com a população e tenha um mínimo de humildade para dizer que quebrou o Estado. Por isso, precisa recuperar. A recuperar significa fazer uma grande aliança para a população e não apenas aumentar impostos e cortar os benefícios que foram conquistados às duras penas. Daí a razão de fazermos um apelo a todos os deputados para que assinem a CPI, que não é da oposição, mas é uma CPI para que possamos apurar o endividamento do Estado. Obrigado, senhor presidente e senhor deputado. Nós vamos pedir aos deputados, a partir de amanhã, a coleta da assinatura, e aqueles que sentirem à vontade, por gentileza, nós estaremos aceitando todas as... Obrigado.